Você acabou de jogar comida fora à toa, provavelmente hoje, e a culpada foi uma data impressa numa embalagem que parece dizer mais do que realmente diz. Todos os anos, bilhões de reais em comida perfeitamente consumível vão direto para o lixo por causa disso. E o pior, isso não acontece por acaso. Existe um sistema inteiro por trás. E ele nunca fez questão de te explicar como isso realmente funciona. O que é de fato uma data de validade? De onde ela veio? E por que ela continua influenciando suas decisões, mesmo quando o alimento ainda está bom? Isso é o que você vai começar a entender agora. Durante quase toda a história da humanidade, a comida não tinha data nenhuma. Ninguém olhava rótulo. As pessoas usavam outra coisa: cheiro, sabor, experiência. O leite azedou? Não bebe. O pão mofou? Joga fora. Simples assim. Mas em algum momento, isso deixou de ser suficiente. Com o crescimento da indústria alimentícia, produção em massa e distribuição em larga escala, foi preciso criar algum tipo de controle. E foi aí que surgiram as datas. Mas não do jeito que você imagina. Elas não nasceram como um alerta de perigo, nem como um limite exato de segurança. No início, eram apenas ferramentas internas. Serviam para controle de estoque, para organizar produtos, para garantir que os mais antigos fossem vendidos primeiro. O consumidor nem via isso. Só depois essas datas começaram a aparecer nas embalagens. E quando isso aconteceu, algo mudou. Elas passaram a ser interpretadas como um limite absoluto, uma linha invisível, como se depois daquele dia o alimento automaticamente deixasse de ser seguro. Mas essa interpretação não é tão simples quanto parece. No Brasil, a maioria dos produtos mostra só duas coisas: a data de fabricação e a data de validade. Simples, mas é exatamente aí que começa a confusão. Porque a palavra validade soa como algo definitivo, como um prazo final, como se fosse um interruptor. Antes pode, depois não pode. Só que a realidade não funciona assim. A deterioração de um alimento não acontece de forma instantânea. Ela é gradual, lenta, contínua. Nada muda de um segundo para o outro. Mas a forma como a data é apresentada faz parecer que existe um ponto exato de mudança. E isso influencia diretamente o seu comportamento. Agora presta atenção nisso. Você olha a data e decide, sem cheirar, sem observar, sem analisar. E isso vira automático. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já jogou algo fora, mesmo sabendo que parecia completamente normal? Porque é exatamente aí que está o problema. A decisão não está sendo baseada no alimento, está sendo baseada no rótulo. E isso muda tudo, porque na prática, um alimento pode ter passado da data e ainda estar próprio para consumo, dependendo de como foi armazenado, da temperatura, do tipo de produto, mas essa análise quase nunca acontece, porque a data simplifica tudo. Ela tira a dúvida, ela tira a responsabilidade. Você não precisa pensar, você só segue. Mas esse atalho tem um efeito colateral. Ele faz você confiar mais na embalagem do que nos seus próprios sentidos. Cheiro, aparência, textura, tudo isso perde espaço. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a comida. Agora não é mais sobre perceber, é sobre obedecer. E isso gera desperdício, não porque o alimento está ruim, mas porque a interpretação está errada. Agora pensa nisso. Se um produto vence hoje, o que muda exatamente nesse momento? Nada acontece de forma instantânea. Nenhuma transformação mágica, nenhuma mudança brusca. O que existe é um processo contínuo. Mas a data cria uma ilusão de corte. E essa ilusão é o que guia a decisão. Mas ainda tem outro detalhe importante. Nem todos os alimentos se comportam da mesma forma. Alguns são mais sensíveis, outros são muito mais estáveis. E mesmo assim, a reação costuma ser sempre a mesma. Venceu, descarta, sem questionar, sem analisar, sem entender. E é isso que torna tudo mais interessante, porque o problema não está só na informação, está na forma como você interpreta ela. Agora imagina a cena de novo. Você abre a geladeira, olha um produto, vê a data vencida. Mas dessa vez,
você não reage automaticamente. Você observa melhor. Você analisa. Você usa outros critérios. E, de repente, a decisão muda. Porque agora você entende o que está por trás. E talvez esse seja o ponto mais importante. Não é sobre ignorar completamente as datas. É sobre entender o que elas realmente significam. E usar isso a seu favor. Porque, no fim, a data não controla o alimento. Ela influencia você. E quando você percebe isso, a forma como você olha para aquele pequeno número muda. E talvez o mais curioso de tudo é que esse sistema inteiro funciona todos os dias. Na sua rotina, sem fazer barulho, sem chamar atenção. E mesmo assim, influenciando decisões o tempo inteiro. Agora, da próxima vez que você abrir a geladeira, talvez você pare por um segundo. Talvez você observe melhor. E talvez você não veja mais aquilo da mesma forma.